Glória a Deus, uma ótima noite abençoada a todas as minhas ovelhinhas amadas de muita fé que mais uma vez pararam tudo para acompanhar o seu pastor João nesse propósito de fé, a oração do quarto de guerra 2, a batalha continua e com vitória. Ovelhinhas amadas, eu não sei se você acredita que Deus ainda fala. Eu não sei se você acredita que Deus ainda usa os seus servos, os seus profetas, para falar. Mas como boca de Deus, eu digo para você uma coisa. Toda maldição, macumba, inveja, coração de pedra, as escamas espirituais que estão nos olhos de alguém que você tem apresentado em oração, através desse propósito que eu estou de jejum por vocês durante esses 10 dias, e Deus é a minha testemunha. As orações que eu tenho feito nesse propósito, pelas madrugadas por vocês, vai fazer Deus destruir, como diz a palavra de Deus, a unção que despedaça o jugo, a maldição. Acredite, em nome de Jesus, que todo esforço, empenho da minha parte por vocês vai fazer Deus, reduzir a nada, ao pó, toda a maldição e levante do mal contra a sua vida. O que o seu pastor João pede para você, porque eu me sinto seu pastor, independente da sua religião, é que você não desista agora. Suporta um pouquinho mais, porque a luta é grande, mas Deus é maior e Deus, Ele está conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho feito o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, ou me ensinou, que o bom pastor ele dá vida pelas suas ovelhas. Eu tenho feito isso e Deus é a minha testemunha. Olha, ovelhinhas, Deus conhece o teu limite. E olha, acredite você, em nome do Senhor Jesus, que até o limite tem o seu fim. Até o limite tem o seu fim. E o fim dessa dor que você está sentindo não vai ser a sua derrota, o seu fracasso, mas vai ser um testemunho, um lindo testemunho de vitória, de reviravolta, em nome do Senhor Jesus. Acredite em você, mas é preciso você ouvir a voz de Deus. O que Jesus disse para Jairo, quando vieram os enviados de Satanás, dizer para ele que não adiantava mais ele buscar a Jesus. E Jesus falou, não dê crédito a tais palavras, escolha ouvir a voz de Deus, acreditando, porque é uma luta espiritual. E as armas que o mal puder usar para tentar te atingir, ele vai usar. Mas você e vocês não serão atingidos, porque Deus tem te cercado, Deus tem nos cercado por trás e por diante. Mas saiba que, como ontem na palavra, é preciso você permanecer resistindo para vencer esse mal em nome de Jesus. Amém? Então vamos entrando dando glória a Deus, com alegria. E se você vai ouvir a voz de Deus, e se você crê que Deus ainda fala e usa os seus profetas, escreva o seu nome e diga, eu creio, pastor, que Deus fala, porque Deus tem falado comigo de uma forma poderosa. Glória a Deus. Então vamos entrando, aperte o like, se inscreva se você não se inscreveu, ative o sininho da palavra todas e depois compartilhe essa mensagem, a oração de hoje, nos seus status do WhatsApp, nos seus grupos da família do WhatsApp, para abençoar outras vidas, tá bom? Vamos com a palavra, Lucas capítulo 11, Jesus, uma guerra espiritual. Daqui a pouco vamos entrar nessa mensagem poderosa. Mas antes, ovelhinhas, dia 7 está chegando aí. Prepara os amigos, prepara a família, prepara os vizinhos. Fala assim, o meu pastor João vai fazer uma campanha aí dia 7 do Efatá, do Abre-te, o abril das portas abertas. Quem é que não quer uma porta aberta? Quem é que não quer viver o Efatá? Todo mundo, não é verdade? Então convida eles a ser uma campanha leve, gostosa, uma palavra objetiva. Então esteja com o seu pastor João nesses 21 dias, a partir do dia 7 à noite às 21 horas. Tá? Leve eles a viver esse propósito, porque assim como Jesus se deparou com um homem que estava com a vida trancada,
amarrada, bloqueada, e Jesus disse, Efatá, e tudo se abriu na vida dele, assim vai ser na sua vida. Diga eu creio, pastor, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco falarei mais sobre a campanha. Lucas capítulo 11, do versículo 17, diz que Jesus ele se deparou com um espírito mudo, um demônio que se apossou de um jovem, uma guerra, uma batalha espiritual. E Jesus expulsando aquele demônio, no versículo 17 diz, e sabendo ele, né, Jesus, que se lhe pesava o espírito que se passava, né, na mente, dentro deles, disse-lhes, todo reino, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Então o que Jesus aqui ele quis dizer, que numa guerra espiritual, o mal ele sempre vai tentar usar uma das armas que é dividir, que é jogar o filho contra o pai contra o filho, que é jogar o patrão contra o funcionário contra o patrão, os funcionários contra os colegas de trabalho, e aquela guerra, aquela divisão, porque onde há divisão, ali há o mal. Porque o mal sabe que uma vez acontecendo a divisão, não vai ter união, né? Não vai ter união, não vai ter cura, não vai ter prosperidade, não vai ter paz, vai virar realmente um inferno. Quer dizer, um contra o outro. E como é que um casal vai conseguir viver e ter paz estando em guerra? Ciúmes, você me compreende? Insegurança, agressão física, muitas vezes, mas muitas vezes, né, palavras que dói mais do que um tapa, o desprezo, a humilhação, a rejeição. Então o espírito mal ele trabalha com a divisão, usando pessoas no seu convívio de trabalho para te rebaixar, para te pôr para baixo, para que o seu autoestima esteja lá embaixo e assim você não venha conseguir produzir, bater metas, vender, você me compreende? Acontece isso muito dentro da família, pessoas contra você, pessoas te menosprezando, né? Pessoas, sabe, te agredindo com palavras. Quer dizer, o espírito divisor, tentando te atingir de muitas formas. Então é uma guerra espiritual. Por isso Jesus falou aqui no versículo 17, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Então as pessoas estavam falando que Jesus estava expulsando os demônios, ou o demônio daquele jovem, pelo espírito, ou pelo demônio Beelzebu. E Jesus falou, não, porque se eu expulso os demônios pelo nome do Beelzebu, então dividido está o seu reino. E a Bíblia fala, acrescentando no versículo 19, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então entenda que Jesus está aqui afirmando que ele expulsava os demônios do corpo de pessoas naquela guerra espiritual pelo poder de Deus. E quando ele fazia isso, chegava até esses o reino de Deus, que é o reino de Deus, a libertação, a paz, a salvação, a alegria, a vontade de viver novamente. Então você entende que quando você participa de um propósito de oração como esse, e os demônios são vencidos, são expulsos dos seus caminhos, dos caminhos dos seus filhos, da sua empresa, das suas vendas, da sua saúde, o reino de Deus chega até você, a prosperidade chega até você, a saúde chega até você. Você entende?
a paz, a união, a reconciliação chega até você. Por isso é preciso você entender que nessa guerra espiritual o mal vai tentar te confundir. Como estava, não com Jesus, mas tentando confundir aqueles que viram Jesus expulsar aquele demônio mudo daquele jovem. O mal vai tentar usar pessoas para confundir você de muitas formas, fazendo você acreditar que nessa guerra você não vai vencer. Você me compreende? Que não vale a pena lutar por esse homem que não te dá valor, que não vale a pena, sabe, bater nessa porta que não quer se abrir, que não vale a pena estudar porque você já fez, né, você estudou e tem estudado e faz concurso e não passa. Então o mal vai tentar confundir você, mostrando para você que os seus esforços não estão valendo de nada, tentando dividir você, tentando fazer você, sabe, procurar outro meio e parar de se esforçar como tem se esforçado. Diga, tá amarrado, em nome de Jesus, porque esse demônio maldito não vai conseguir me dividir meus pensamentos. Você me compreende? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo e Deus vai me dar vitória nessa guerra espiritual que eu tenho travado em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo? Escreva aqui, pastor, que palavra gostosa, eu estou entendendo. Então vamos lá. Aí diz, se porém, versículo 20, se porém expulsos os demônios pelo dedo de Deus, o poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, quer dizer, as bênçãos, as maravilhas. Quando valente, olha só, a importância de você ser muito mais valente do que o diabo. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide os despojos. Você está entendendo? Que o mal, ele quer ser mais valente do que você. Ele quer tirar a sua armadura, ele quer fazer você deixar de confiar em quem? Em Deus. Com as setas, com os ataques, com as investidas através de pessoas que vêm, sabe, com aquela voz doce, com aquela voz mansa, né, tentando mostrar para você que quer o seu bem de muitas formas. Mas, como já preguei, elas não viram o que você viu, elas não ouviram o que você ouviu de Deus, elas não receberam o que você tem recebido de Deus. Então, o que você tem que fazer é ser mais valente e não deixar Satanás tirar sua armadura, fazer você deixar de confiar em Deus, porque é isso que o mal quer. Como diz em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Eita palavra poderosa! Então, ovelhinhas, quando é que você é mais valente? Quando você não permite Satanás tirar sua armadura. Quando você não permite Satanás fazer você deixar de confiar em Deus. Quando é que você é mais valente do que o mal? Quando você não para de orar, quando você não para com as campanhas, quando você não para de ouvir a voz de Deus, quando você prossegue, quando você insiste, porque você sabe que Deus é com você. Quando você diz, Satanás não vai conseguir me dividir entre eu e meu Deus. O mal não vai conseguir dividir eu dos meus filhos, da pessoa que eu amo, porque eu sei o que eu quero. E vou lutar até o fim. Então, se você fizer isso, você pode ter certeza que mais valente não vai ser o mal, mais valente vai ser você, que vai destruí-lo pelo poder de Deus. E assim vai ter vitória em nome do Senhor Jesus. É forte essa palavra, é forte, é forte. Aí só para concluir e a gente orar. Aí diz, no versículo 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adormentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habita ali, e o último estado daquele homem ou mulher se torna pior do que o primeiro. Então tá vendo como que nós não podemos recuar? Nós, pela fé, pelo poder de Deus, expulsamos o mal. E o mal é tão ousado que diz que a nossa casa, que a nossa vida é propriedade dele. Está amarrado. Né? Está amarrado. Mas quando a gente abaixa a guarda, para de fazer campanhas, para de orar, para de buscar,
Está aqui escrito, né? Palavras minhas, do nosso Senhor Jesus, que esse mal que saiu, ele tende a voltar pior, com mais 7. Você me compreende? Está amarrado. Então, o segredo, ovelhinhas, é o que o seu pastor João tem ensinado a vocês. É vocês prosseguir como ontem na palavra, é vocês não abaixar a espada, é vocês não, sabe, abaixar a guarda, é vocês continuar orando, acreditando, aos pés do Senhor, fazendo dele o seu escudo, confiando nele mais do que tudo, sendo revestido e buscando esse revestimento do poder de Deus, da armadura de Deus, para vencer tudo. E em nome do Senhor Jesus, tudo você vencerá a partir de hoje. Porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, e nós assim confiamos nele de todo o nosso coração. E a partir de hoje, se já somos, seremos mais valente do que o mal, em nome do Senhor Jesus. E assim ele não vai conseguir dividir, ou nos separar daquilo que Deus tem preparado para nós. Diga amém. Diga eu creio, pastor. Estou nessa fé. Se você já é um valente, mais valente do que o mal, escreva aqui, pastor, eu já sou. E a partir de hoje mais ainda. Deus falou no seu coração nessa palavra de hoje, te motivou, deu forças para você prosseguir. Escreva aqui, pastor, que palavra gostosa, que ensinamento, que direção. Deus muito falou ao meu coração. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar, clamar esse Jesus maravilhoso. E dia 7, glória a Deus, está chegando aí. Amém, ovelhinhas? Não pare, esteja com o seu pastor João 21 dias, Efatá, abril do Efatá, das portas abertas. O que tiver trancado, bloqueado, amarrado, ou algum empecilho na sua vida, Deus vai abrir o caminho, Deus vai entrar com Efatá. A palavra profética, Efatá. Declare, eu vou viver o Efatá. Declare, 21 dias do Abret. Esteja com o seu pastor João, vai ser linda essa campanha. Leve amigos, familiares, ligue para amigos. Olha, pastor João, independente da sua religião, vai fazer um propósito, uma campanha de 21 dias do Efatá. Esteja comigo, esteja com o pastor João, vai ser lindo, tá? Em nome de Jesus. E todos que vão participar, desenhem numa folha de papel uma porta aberta, escreva nessa porta os nomes de quem você quer que Deus venha abrir as portas. Pode ser o processo, o número do processo, da causa-benefício, o currículo, nome da pessoa que te deve, você pode colocar o endereço da casa que você colocou para vender. Vamos usar fé em nome de Jesus? Vamos usar fé. Vamos usar fé, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa campanha em nome de Jesus, tá? Tira uma foto, envia no meu WhatsApp, eu vou imprimir e colocar na campanha agora do dia 7 de abril, em nome de Jesus. E ovelhinhas, além de você fazer o seu pedido, enviar para o seu pastor, faz um voto com Deus. Diga, Senhor, vou fazer esse mês um voto com o Senhor de ajudar o meu pastor João. Não faz com muitos. Fala assim, eu vou fazer um voto, com Deus fizer, eu vou ajudar, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Não, tá errado esse voto. Ovelhinhas, nós não colhemos para plantar. Aprenda isso. É bíblico isso. Nós não colhemos para plantar, nós plantamos para colher. Semeia a sua semente. A Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador. Então, quando você decide semear, vou fazer uma oferta, vou ser dizimista, nas suas mãos vai vir muito mais, porque Deus vai fazer chegar. Então faz um voto com Deus, Senhor, esse mês em particular, vou separar uma oferta diferenciada de amor, que Deus tocar em meu coração, que só tocar em meu coração, para ajudar o pastor João nos compromissos da construção da igreja. Temos uma dívida de 100 mil reais para ser paga até dezembro. Coloca no coração de ser um dizimista. Senhor, eu vou esse mês em particular devolver o meu dízimo na igreja do pastor João, no ministério dele, em nome do Senhor Jesus. E você que é dizimista, vai ser ofertante, vai ser dizimista, envia a sua foto. Já pode enviar o quanto antes da sua oferta. Pode enviar, vou imprimir, porque agora em abril, 3 noites, 3 dias, estarei no monte de jejum por vocês. Vai ser forte. Se preparem em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Vamos clamar, vamos orar.
Pastor, como que eu faço para enviar já minha oferta, para enviar já o meu dízimo? Eu sinto no meu espírito Deus tocando para te ajudar, pastor João, em nome do Senhor Jesus. Vou deixar aqui nas mensagens o Pix, que é o da igreja, pega para ajudar, ou me chama no WhatsApp que eu envio para você poder estar ajudando. Amém? Vamos clamar? Esse Deus maravilhoso, depois do que hoje Ele nos entregou. Ô Pai, obrigado por essa palavra de hoje, que palavra gloriosa. Que direção o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, obrigado. Eu tenho certeza, meu Deus, que venceremos. Porque o mal, ele quer mostrar que ele é mais valente do que nós. Ele quer tirar a nossa armadura. Ele quer fazer a gente deixar de confiar no Senhor. Mas não vai conseguir tirar a nossa armadura, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós não deixaremos de confiar no Senhor. Nessa guerra espiritual, estamos com o Senhor até o fim, Pai. Não vamos largar as mãos do Senhor. Porque como largar a mão daquele que pode tudo, que pode nos guardar e nos proteger, seria loucura. E por isso nós não vamos largar, porque confiamos em Ti. E esse espírito divisor, nós damos ordem, que ele saia agora dessa casa. Se você percebe nessa guerra espiritual que você está travando, um espírito divisor dentro do seu casamento, colocando ciúmes, intriga, fofoca, conversa fiada, insegurança, repreenda agora. Se você percebe um espírito divisor dentro da sua empresa, na sua loja, jogando o funcionário contra os companheiros ou contra o patrão ou vice-versa, repreenda. Se você percebe esse espírito divisor na sua mente, tentando fazer você dividir os seus pensamentos, sabe, recorrer a Deus e ao mesmo tempo recorrer a uma simpatia, um tarô, uma cartomante, repreenda esse espírito maldito. Se esse mal está tentando fazer você deixar de confiar em Deus para confiar no homem, ou colocar qualquer situação acima de Deus, repreenda. Em nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos, espírito divisor dessa casa, dessa família, dessa empresa, dos caminhos da vida, da mente, desse filho do Senhor. Nós repreendemos, meu Deus, esse mal que quer dividir, meu Deus, que quer nos dividir, que quer nos separar da bênção, nos dividir, meu Deus, causando assim medo, insegurança, confusão. Caia por terra a macumba, feitiço, que através desse jejum que eu estou, meu Deus, esses 10 dias pelos teus filhos e pelas orações que eu tenho feito pela madrugada, meu Deus, faz cair por terra esse mal em nome de Jesus, faz bater em retirada agora essa maldição pelo dedo do Senhor, pelo poder do Senhor, que esse mal, meu Deus, seja repreendido, caia por terra essa doença, essa depressão, que o coração de pedra seja quebrado, que os olhos se abram, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o reino do Senhor, o reino da glória, o reino de cura, de libertação, de saúde, de paz, de prosperidade, de salvação chegue nessa casa, chegue nessa vida hoje, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois tenho certeza que nesse propósito de oração do quarto de guerra, nós, meu Pai, obteremos vitória como já temos obtido vitória. Consagra, abençoa esse azeite, a peça de roupa, a foto de um familiar, um pertence de trabalho, consagramos ao Senhor e temos certeza na bênção do Senhor em nossas vidas. Pai, a Ti eu apresento os Teus filhos, esse propósito, a campanha do dia 7, do Efatá. Meu Deus, que seja uma campanha diferenciada de muito poder e de muitos milagres. Levanta ofertante, dizimistas para ajudar a socorrer essa obra, Pai, a pagar os compromissos, são tantos. Convença-os, toque, Espírito Santo, no coração dos Teus filhos para ajudar, porque se o Senhor não tocar, se o Senhor não convencer, quem sou eu que vou convencer? E cada semente que eles semearem, que o Senhor venha multiplicar milhares e milhares de vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. Que live gostosa. Que palavra. Meu Deus, meu Deus. Forte que Deus faz. Muito feliz com esse Jesus maravilhoso com vocês. Amanhã tem mais às 21 horas. Antes de sair, aperte o like, gostei. Um cheiro gostoso no seu coração. E ovelhinhas, em uma guerra não podemos parar de lutar. Fique na paz.
Até amanhã às 21 horas.